Ah, crianças, olha a tia voltando aqui de novo para iniciar com vocês a nossa correção, né? A tia mandou que vocês abrissem o livro de português lá na página 66, porém a gente já viu na aula anterior a página 66 e a página 67, correto? A tia pediu para que vocês abrissem novamente para que vocês relembrassem, né, do que se foi falado. Lembra que a gente falou um pouco sobre, né, as historinhas em quadrinhos aqui, ó, né, sobre essas palavrinhas, né, que mostram sons, né, tipo de batida, de pancada, né, e que nos ajuda a entender melhor a história em quadrinhos, né? Esses balõezinhos, eles nos ajudam muito a compreender com mais facilidade a historinha, não é verdade? Até mesmo quando a gente ainda não sabe ler. Só de a gente olhar, a gente já sabe que o personagem está batendo em alguma coisa ou que levou uma pancada. Então, só de olhar, a gente já identifica, né? Fica bem mais fácil. Aí aqui, na página 67, lembra? A tia pediu que vocês fizessem um desenho bem bonito, né? Que conversasse junto com o papai e a mamãe e respondesse aqui, né? As perguntinhas, porque são perguntinhas, né? Pessoais, vocês iriam conversar e vocês iriam responder com as suas próprias respostas aqui, né? Então, mas tem que escrever, tá bom? Aqui tem que escrever direitinho. Então, é resposta de vocês, ok? Agora, virando lá para a página 68, nós vamos dar início, tá vendo? Tem uma historinha aqui, ó, página 68. Tem uma historinha aqui em quadrinhos, tá vendo? E eu vou dar uma lidinha bem rapidinho para vocês. O menino maluquinho. Aí o menino maluquinho pergunta para os pais dele aqui no primeiro quadradinho: por que vocês estão pegando essas caixas de papelão? Aí a mãe dele responde para ele: para fazer uma doação. Aí ele virou e fez: hã? Ei, não precisa ficar preocupado, disse a mãe dele. Essas roupas já estão apertadas para você. Aí o pai dele veio e falou: e esses brinquedos são velhos, não vão fazer falta nenhuma. Aí a mãe falou: e vão alegrar muitas outras crianças. O menino ficou olhando com uma cara de espanto e dou a maior força. Mãe, disse ele, mãe, e eu dou a maior força, foi o que ele disse. Podem doar também os livros que eu já li. Aí no último quadrinho, né, ele fala: eu só queria ficar com as caixas de papelão para fazer um castelo. Que legal, né? Então, ele aceitou, né, que os pais doassem as coisas que ele não usa mais, né? Mas ele queria ficar com as caixas para poder ele fazer um castelo para ele brincar. Logo aqui abaixo, tem um quadrinho aqui roxo, tá vendo? E tá falando sobre o autor dessa história, aquele que inventou, que criou essa história. E ele tem um nome, o nome dele é Ziraldo Alves Pinto. E aqui vem dizendo que ele nasceu no dia 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais, em 1980. Ele lançou o Menino Maluquinho, seu personagem mais conhecido. Suas histórias já foram adaptadas para teatro, cinema e televisão. Muito legal isso, né? Aí, aqui no número 1, aqui embaixo, bem aqui embaixo, tá perguntando também respostas pessoais de vocês. Mas a tia vai dar aqui uma ajudinha, tá bom? Tá dizendo: você conhece outras histórias criadas por Ziraldo? Quais? Você conhece? Então, eu conheço uma bem famosa. Será que vocês sabem qual é? É uma bem famosa, bem legal. Eu amo de paixão. Tem um personagem que não gosta de tomar banho. Tem outro personagem que é dentuça. Tem outro personagem que é gulosa, que adora comer melancia. E aí, já adivinharam qual é? Pois é, isso mesmo, Turma da Mônica. Ele que criou. Aí no número 2 está dizendo:
Leia novamente a história em quadrinhos. Preste atenção nos balões que indicam a fala dos personagens. Eles têm o mesmo formato? Por que você acha que isso acontece? Não tem o mesmo, os balãozinhos da história não tem o mesmo formato na história toda, não tem. No último quadradinho, o formato muda. Por que será? Vocês têm ideia? Eu tenho e eu sei e já vou dizer. Tá mudando o formato porque ele está pensando. Quando é pensamento, os balãozinhos têm um formato diferente. E quando é fala, o balãozinho tem outro tipo de formato, para a gente identificar quando é pensamento do personagem e quando é fala. Interessante isso, não é? Aí, virando a página, indo para outra página aqui, página 69, tá vendo? Tem várias perguntas relacionadas à história. No número 3 está dizendo: assina-lhe com um X a informação incorreta, a informação errada. A história em quadrinhos que você acabou de ler tem texto escrito? Não. Figuras, parlendas, balões de fada? Já vou dizer. Parlendas. Muito bem. Parlendas são aquelas, né, histórias que parece que tem muita rima, que parece até que é uma música, né? Então, não tem nada a ver com a nossa história. Então, essa é a resposta incorreta, parlendas. No número 4, está falando: assina-lhe com um X a informação correta, a que está certa. Para entender uma história em quadrinhos, basta ler o texto das fadas dos personagens? Não, na segunda. Além do texto escrito, é fundamental ler as imagens para entender as histórias em quadrinhos? Sim, com certeza, nas histórias em quadrinhos, as imagens são muito importantes. Então, ó, a segunda, tá? Que tá correta. No número 5, por que os pais do menino maluquinho acharam que os brinquedos e as roupas não fariam falta? Por que vocês acham que eles estavam doando e não iria fazer falta ao menino? Eu já sei. Posso falar? Eu vou falar. Eles acharam que não ia fazer falta porque já estava pequena nele. Os brinquedos ele já não brincava mais. E os livros? Os livros ele já tinha lido todos, né? Menino inteligente e esperto, não é verdade? Isso aí. Agora no 6, tá dizendo assim: observe novamente os primeiros quadrinhos. A expressão do menino maluquinho é de quem vai concordar com a doação de roupas e brinquedos? Por quê? Você acha que no começo da história ele estava com um rostinho, uma carinha de quem iria concordar com a doação? Eu não acho. Ele estava bem pensativo, não estava? Com cara de pensativo? Pois é, então vocês podem responder isso aí. Não, porque ele estava com cara de pensativo, de preocupado, né? Então, vocês podem botar aí também, tá bom? Número 6. Agora, na última, número 7. Por que o menino maluquinho não queria que seus pais pegassem as caixas de papelão? Muito fácil, né? Volta lá na história e dá uma olhadinha, lá no último quadrinho. Por quê? Por quê? O que ele está dizendo? Eu só queria ficar com as caixas de papelão para fazer castelo. Isso mesmo, um castelo. Então, vocês vão marcar o terceiro quadrinho aqui, ó. O terceiro, tá vendo? Ó, que vem dizendo assim: porque ele queria fazer um castelo com as caixas de papelão. Legal, né? Eu amei essa história. Muito legal mesmo. E virando na página 70, continua, não é a última não. Olha, na página 70 temos mais. Vamos lá? No número 8. A mãe do menino maluquinho acredita que as roupas e os brinquedos doados vão alegrar muitas crianças. Você concorda com ela? Por quê? Eu acho que sim. Porque aquilo que às vezes não serve mais para mim pode alegrar
outra pessoa que precisa, não é certo isso? Costumo doar muitas coisas minhas, dos meus filhos, da minha casa, às vezes que eu não quero, não está mais me servindo. Então, isso é muito bacana, não serve pra gente, mas pode servir para outra. Então, você pode colocar assim, porque vai alegrar outra criança. Então, você escolhe a sua resposta, a resposta pessoal também, tá? E no número 9, em qual parte do jornal a história em quadrinhos do Menino Maluquinho foi publicada? Aí vocês vão ver em qual desses 4 jornais aqui foi publicada, tá bom? E é isso, crianças. Façam o restante das atividades. A tia vai retornar trazendo as respostas para vocês estarem conferindo com o papai e com a mamãe, tá bom? Façam com atenção, com calma, leia com bastante calma, tá bom? Peça ajuda, tá ok? E eu sei que você consegue, você é muito inteligente. Um beijo.